Olá a todos, vamos continuar agora o Código do Processo Civil. Vamos para o capítulo 3 que fala dos prazos, tá? Então, lembra que a gente está no título que fala do Ministério Público. Então, esses prazos são relativos ao Ministério Público. Seção 1, disposições gerais. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Parágrafo 1º. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Parágrafo 2º. Quando a lei ou o juiz não determinar o prazo, as intimações somente obrigarão ao comparecimento após decorridas 48 horas. Parágrafo 3º. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Parágrafo 4º. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Então vamos destrinchar esse artigo aqui. Primeiro, os atos serão realizados nos prazos da lei. Isso já é óbvio. Parágrafo 1º. Quando a lei for omissa, ou seja, quando não tiver um prazo determinado pela lei, o juiz determina o prazo e ele leva em consideração a complexidade do que tem que ser feito. Maravilha. Agora vamos imaginar, que é o parágrafo 2º aqui, a lei e o juiz não falam prazo. Então, nesse caso, se for uma intimação que é para comparecer alguma coisa, e nem a lei nem o juiz determina prazo para essa intimação de comparecimento, então ela tem um mínimo aí de 48 horas. A pessoa tem que ter tempo para poder se planejar, para poder comparecer a qualquer lugar, com pelo menos 48 horas de antecedência. A hipótese terceira aqui, inexistindo preceito legal, ou seja, não está na lei, ou prazo determinado pelo juiz, então o juiz também não determinou, que é o mesmo caso ali do parágrafo 2º. Será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Então, quando o juiz ou a lei não determina prazo, e esse prazo que a gente está na dúvida de qual seria, é para a prática de algum ato processual, então aí a parte tem 5 dias. Ela tem 48 horas se for para comparecer em algum lugar. Agora, se for para praticar um ato no processo, aí você imagina que ela vai precisar contatar o advogado e tudo, então aí o prazo é de 5 dias. E o parágrafo 4º será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Então, o termo inicial do prazo, muitas vezes, ele é, por exemplo, na publicação no Diário Oficial, ou então na juntada de um aviso de recebimento lá nos autos. Então, esse é o termo inicial, é a partir da hora que inicia a contagem do prazo. Mas se a pessoa já praticou o ato antes desse início, é válido. Então, vamos imaginar, o juiz dá uma decisão, essa decisão, ela tem que ser, a parte tem que ser intimada. A partir da hora que ela recebe a intimação, começa a contar o prazo. Mas digamos que ela já soube por outro meio qual foi a decisão do juiz e ela já foi fazer a parte dela lá, o que ela tinha que fazer. Ela já praticou o ato dela. Então, antes dela ser intimada, ela já praticou o ato, tá valendo, tá? É válido antes do termo inicial do prazo. Artigo 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Então, a gente está aqui no CPP, Código de Processo Civil. Então, aqui, os dias somente a gente conta em dias úteis, tá? Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Então, o que está falando aqui é de prazos do processo. Então, se for um prazo que não se relacione a processo, aí pode ser que não seja em dias úteis. Artigo 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Isso daí é o recesso, né? Que tem de 20 de dezembro a 20 de janeiro, os prazos ficam suspensos. Parágrafo 1º. Ressalvar as férias individuais
e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do MP, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública, os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput. Então, esse período aqui de 20 de dezembro a 20 de janeiro não é férias coletiva, não, tá? É um recesso. Os prazos processuais, eles ficam suspensos. Mas o povo que não tiver de férias e que se não for um feriado, vai trabalhar, tá? Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Óbvio, né? Se está suspenso os prazos, a gente não vai realizar uma audiência. A audiência vai ser feita, vai ter uma intimação, vai começar a correr prazo, então esse tipo de coisa aí não pode ser feito durante o recesso. Beleza? Vamos lá, artigo 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Parágrafo único. Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar com antecedência a duração dos trabalhos. Então vamos lá. Aqui ele está falando que a gente vai suspender o prazo por obstáculo criado em detrimento da parte, ocorrendo qualquer das hipóteses do 313. Como o 313 não está no edital, a gente não é obrigado a saber o que está lá, porque a VUNESP não pode cobrar. Mas lá fala sobre impedimentos por força maior, de, sei lá, a pessoa se acidentou, esse tipo de coisa. Então, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Então, se foi um impedimento que a pessoa teve, ela vai justificar e pode ser restituído esse tempo, tá? E no parágrafo único diz que vai suspender o prazo quando estiver se executando o programa de autocomposição, que é tipo uma feira de acordos, sei lá, um dia especial ou uma semana especial para fazer acordo, para resolver os litígios, os problemas, e aí isso daí suspende-se os prazos, até porque é interessante para a justiça que esses acordos sejam realizados, já que isso vai acabar com que suspenda o processo todo, né? Então, se tiver acordo, não tem mais processo, e então vale a pena suspender esses prazos aqui para resolver isso nesse dia que tiver esses programas, tá? Artigo 222. Na comarca, seção ou subseção judiciária, onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar o prazo por até 2 meses. Parágrafo 1º. Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. E parágrafo 2º. Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para a prorrogação de prazos poderá ser excedido. Então vamos lá. Vamos imaginar que é uma comarca lá do Amazonas que para chegar você tem que ir de barco e o rio tá com cheia, qualquer coisa assim. Então é difícil o transporte. O juiz pode prorrogar por até 2 meses. Então esses prazos podem ser prorrogados, tá? E aí não fala qual prazo, fala os prazos. Então poderia ser um prazo de 10 dias e o juiz prorroga por 2 meses. Podia ser um prazo de 30 dias, o juiz prorroga por 2 meses. Só que fala aqui que é vedado reduzir prazos. O juiz não pode reduzir os prazos sem anuência das partes. Então, se é um prazo que está previsto para ser daquele jeito, se as duas partes não concordar, o juiz não pode reduzir. Ele pode aumentar, que nem está falando no caput, tá? E havendo calamidade pública, ou seja, se for um caso de enchente ou outras coisas, né? O prazo de 2 meses ainda pode ser excedido. Então, se houver uma calamidade pública, ele não deixa explícito aqui qual é o prazo. Então, pode ser excedido e não fala por quanto tempo. Então, se for calamidade pública, provavelmente até essa calamidade pública se resolver, a critério aí do juiz. Artigo 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não o realizou por justa causa. Parágrafo 1º. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte
e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Parágrafo 2º. Verificada a justa causa, o juiz permitirá a prática do ato no prazo que lhe assinar. Então é aquilo que a gente já tinha falado antes, se tiver uma justa causa e a pessoa provar e o juiz verificar essa justa causa, ele pode dar para a pessoa um prazo para ela fazer, aí praticar o ato ou emendar o ato processual, mas se não tiver justa causa, acabou o prazo, já era, não tem como fazer mais aquilo que deveria. Artigo 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Então, eu já vou, antes de começar a ler os parágrafos, eu vou ler essa parte aqui, ó. Eles excluem o dia do começo e incluem o dia do vencimento. Então, vamos imaginar, são 5 dias para realizar o prazo, e hoje é dia 1º. Então, dia 1º, dia 2º, dia 3º, dia 4º, dia 5. E como exclui o primeiro, você não conta ele. E vai contar o último. Então, se hoje é dia 1º e tem 5 dias para realizar, não termina no dia 5 o prazo, termina no dia 6. Porque não conta o primeiro. Hoje, dia 1, não conta, tá? Parágrafo 1º. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, e houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Então, se for um dia em que o fórum abriu mais tarde ou fechou mais cedo, o dia do começo ou do vencimento vai ser jogado para frente. Então, presta atenção. Se for hoje o primeiro dia do prazo, mas o fórum abriu mais cedo, o primeiro dia do prazo vai para o próximo dia útil. Se for hoje o último dia do prazo, mas o fórum fechou mais tarde, fechou mais cedo, abriu mais tarde, ou mesmo o sistema está fora de disponibilidade, então não vai vencer o prazo hoje. Vence no próximo dia útil. É isso que fala. Parágrafo 2º. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça eletrônico. Então, data da publicação não é no dia que apareceu lá no Diário de Justiça eletrônico, é no próximo dia útil. Por quê? Porque esse Diário de Justiça eletrônico geralmente é alimentado às vezes até de noite e tal. Tem gente que fica lá grudado no DO para poder ver, porque sai 10 horas da noite, 11 horas da noite. Então não vai contar aquele dia, né? Aquele dia que foi colocado lá na disponibilização não conta. É no primeiro dia útil seguinte. Então disponibilizou hoje, primeiro dia útil seguinte é a data da publicação. Parágrafo 3º. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Então, você imagina lá, hoje é dia 1º. Hoje, 10 horas da noite do dia 1º, disponibilizou a informação no diário. No dia 2, se for o dia útil, é a data da publicação. E a data da publicação, a contagem aqui está falando que começa no primeiro dia útil seguinte. Lembra-se que a gente exclui o primeiro dia? Então, o primeiro dia útil seguinte, que é o dia 3, se for dia útil, é que vai contar como que vai ter início a contagem do prazo. Ela não tem contagem no dia da publicação. Por quê? Porque já falava lá que a gente exclui o primeiro. Beleza, artigo 225. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. Então, se for um prazo que é só daquela parte, não é um prazo comum para outras, aí ela pode renunciar, mas ela tem que se escrever isso de maneira expressa. O juiz proferirá, inciso 1, os despachos no prazo de 5 dias. Inciso 2, as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias. Inciso 3, as sentenças no prazo de 30 dias. Isso daqui parece até piada, né? Porque você olha assim e fala, meu Deus, o juiz tem que proferir despacho em 5 dias, decisões interlocutórias em 10 dias e sentenças em 30? Então por que os processos duram tantos anos? Mas é o que está no código. Então vamos lá. Despachos são coisas simples, não tem decisão, né?
Então, o juiz recebe, ele despacha lá para mandar alguém fazer alguma coisa, sei lá. Decisão interlocutória é uma decisão que não é a final, mas é uma decisão que já pode ser. A pessoa já pode recorrer, então ela tem 10 dias, o juiz tem que tomar essa decisão em 10 dias, tá? E sentença, prazo de 30 dias. Sentença é a decisão final, aquela sobre o direito daquela ação. Artigo 227. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder, por igual tempo, os prazos a que está submetido. Então, pode ser na primeira instância, segunda instância, em qualquer grau. O juiz pode exceder por igual tempo, ou seja, pode dobrar o prazo que ele está submetido. Que mesmo assim, né, daria ali 60 dias para tomar uma sentença, e a gente sabe que eu desconheço processos que acabam tão rápido. Artigo 228. Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5 dias, contado da data em que, inciso 1, houver concluído o ato processual anterior, se lhe for imposto por lei. Inciso 2, tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz. Então vamos devagar aqui. Ó. O serventuário, ou seja, é o cara que está servindo naquele processo, que está secretariando ali, ele remete os autos conclusos no prazo de 1 dia. Ou seja, tem que ir para o juiz, então qual é o prazo para a gente mandar para o juiz? É 1 dia. E ele tem 5 dias para realizar atos. Então, esses 5 dias, porque se falaram para ele, ó, você tem que intimar tal parte, você tem 5 dias para pegar e realizar esse ato, beleza? E aí, o inciso 1, a gente vai começar a pensar de quando conta esse prazo do serventuário. Quando houver concluído o ato processual anterior, se for imposto por lei. Então, se o ato ele tem que ser concluído porque a lei impõe, assim que ele termina de concluir, inicia-se o prazo, beleza? Ou a outra opção é se ele tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz. Então o juiz deu uma ordem, chegou até o serventuário, ele tomou ciência, deve ter ali um protocolo, alguma coisa para ele assinar, dizendo que ele tem ciência, inicia o prazo. Beleza? Parágrafo 1º. Ao receber os autos, o serventuário certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida no inciso. Foi o que eu acabei de falar. Então, ele recebe os autos, ele já certifica o dia e a hora, porque começa a contar o prazo. Parágrafo 2º. Nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá automaticamente, independente de ato do serventuário. Então, se for um processo eletrônico, o advogado entra lá, ele coloca uma petição ou uma manifestação e isso vai direto para o sistema. Não precisa o serventuário pegar e juntar ao processo. Isso daí é eletrônico, né? Vamos lá, artigo 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacias distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Então, antes de eu ir para os parágrafos, vamos prestar atenção. Litisconsortes é quando tem mais de um integrante à parte, né? Então, são mais de um réu, e aí, nesse caso, se eles tiverem advogados diferentes, não for o mesmo advogado para os dois ou mais, né? E os escritórios também de advocacia forem distintos, ou seja, porque se for do mesmo escritório de advocacia, mesmo sendo advogado diferente, a gente entende que eles vão ser intimados, todo mundo vai ficar sabendo e vai ficar mais fácil para um escritório, quando é o mesmo, né, eles se comunicarem. Então, se for de escritório diferente, advogado diferente, o prazo é contado em dobro para as manifestações, em qualquer juiz ou tribunal, e eles não precisam requerer esse prazo. Esse prazo já é contado em dobro só por eles atingirem esses critérios. Agora, parágrafo 1º, cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 réus, é oferecida a defesa por apenas um deles. Então tem 2 réus, só um oferece defesa, não vou dar prazo em dobro
Por quê? Porque só um tá oferecendo defesa, o outro nem se manifestou, o outro é, como a gente diz, revel. Então, só um tá se manifestando, não vai dar prazo em dobro. Prazo em dobro é por quê? Porque um precisa pegar o processo, o advogado dele ir lá, olhar e se manifestar. Aí nisso ele tá perdendo o tempo do outro. Então o outro tem que pegar também o processo, ir lá, olhar e se manifestar. Então um contando o tempo do outro, a gente precisa de prazo em dobro para os dois consigam fazer as coisas. Mas se só um tá fazendo, não tem prazo em dobro. E o parágrafo segundo, não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Óbvio, né? Se o auto é eletrônico, todo mundo pode acessar ao mesmo tempo. Não tem por que ter um prazo em dobro para ninguém. Ninguém vai pegar o processo e impedir do outro de se manifestar. Artigo 230. O prazo para a parte, o procurador, a advocacia pública, a defensoria pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação. Então vamos lá. A parte, o advogado, a advocacia pública, a defensoria pública e o Ministério Público. Para essas, o prazo é contado da citação, da intimação ou da notificação. Beleza? Artigo 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. Aí vamos lá. Tem bastante incisos aqui para falar sobre o começo do prazo. Esse é bem grande. Inciso 1. A data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou intimação for pelo correio. Então, a intimação foi pelo correio, aquele AR que volta assinado pela parte, quando esse AR é juntado no auto, começa a contar o prazo, beleza? Dia do começo, quando se junta o AR no auto. Inciso 2. A data de juntado nos autos do mandato cumprido, quando a citação ou intimação for para o oficial de justiça. Então, o oficial de justiça foi, intimou a parte já está sabendo hoje, acabou de ser intimada pelo oficial de justiça. Só que esse mandato tem que voltar cumprido, e aí a pessoa, o serventuário, vai pegar esse mandato e colocar no auto. A partir da hora que juntou nos autos é que começa a contar. Então, isso é o oficial de justiça demorar 3 dias para voltar com o negócio, não está contando o prazo ainda, e a parte já estava sabendo do negócio. Por isso que existe aquela coisa de repente, ele se manifestar antes do termo inicial. Por quê? Porque o termo inicial, nesse caso aqui, é quando a gente juntar o mandato ao auto. Então, se não juntou nos autos o mandato ainda, a parte já estava sabendo e ela se manifesta, está valendo, tá? Inciso 3. A data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria. Isso aí é naquele caso em que o cara vai até o cartório e para ver alguma coisa do processo, perguntar alguma coisa, e aí o escrivão olha e fala: você já está aqui? Eu tenho uma intimação para você que a gente ia mandar pro oficial, ou ia mandar pelo correio, mas já que você tá aqui, então, assina aí, porque agora você já tá sabendo que você foi citado ou você tá sendo intimado. E aí, nesse caso, a data da ocorrência é o dia que o cara ficou sabendo, lá mesmo, no cartório. Se danou. Inciso 4. O dia útil seguinte ao fim da dilação, assinada pelo juiz, quando a citação ou intimação for por edital. Intimação por edital é aquela que o pessoal coloca lá pregado na parede, acreditando que o cara que está sendo citado ou intimado vai passar lá na frente do fórum, vai ler aqueles recadinhos na parede e vai ver o nome dele lá. Então, isso é citação por edital. Então, beleza. Essa citação por edital tem um prazo, a gente chama de dilação. É o prazo que ela fica lá pendurada para que as pessoas tomem ciência daquilo. Acabou o prazo de dilação, o dia útil seguinte começa a contar o prazo. Dia útil seguinte ao fim da dilação, tá? 5. O dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê quando a citação ou intimação for eletrônica. Então, é uma citação eletrônica, foi feita pelo sistema, então ela tem um prazo para ser realizada essa consulta. Se ela foi realizada dentro do prazo, a partir da hora que o advogado abre lá com a senha dele, consulta
o dia útil seguinte começa a contar o prazo. O sistema já sabe que ele consultou, ele leu, ele colocou a senha pessoal dele lá, então ele já está sabendo. E o dia útil seguinte conta o prazo. Ou ele não fez a consulta, mas tem um prazo para que essa consulta seja realizada. Então, terminou o prazo para que essa consulta seja realizada, mesmo o advogado fez a consulta ou não fez, não quer saber. O próximo dia útil começa a contar o prazo do processo. Inciso 6. A data da juntada de comunicado de que trata o artigo 232, ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou intimação se realizar por cumprimento de carta. Aqui ele está falando da carta precatória, né? Quando um juiz manda para um juiz de outra comarca, né, fazer o comunicado. Então, quando lá na outra comarca é realizado essa intimação, essa citação, geralmente eles podem mandar um e-mail para a comarca deprecante dizendo, foi realizado. E aí pega esse comunicado, esse e-mail, e junta aos autos. Aí já começa a contar o prazo. Porém, se esse e-mail não chegar, tem que esperar a carta retornar. Então, quando a carta retornar, pega essa carta e junta aos autos. E aí também já começa a contar o prazo. Inciso 7. A data de publicação, quando a intimação se der pelo diário de justiça impresso ou eletrônico. Então, a data da publicação, a gente lembra, né, que já dizia lá num artigo ali atrás, que é o dia seguinte ao da disponibilização no sistema. Então, disponibilizou no sistema, o dia seguinte é a data da publicação. Então, é aí que começa a contar o prazo. A gente sabe que excluiu o dia 1, então é o próximo dia útil seguinte, já é o primeiro dia do prazo, tá? Número 8 aqui, o dia da carga, quando a intimação se der por meio de retirada dos autos em carga do cartório ou da secretaria. Então o advogado foi lá, retirou os autos, né, a gente chama de carga, ele retirou os autos para poder ter vista desses autos. Então, a partir disso, se tinha uma intimação junto, ele já está valendo porque o advogado tirou, ele já está sabendo. Inciso 9. O quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação do recebimento de citação realizada por meio eletrônico. Isso aqui é novo, tá? E foi incluído agora em 2021. Então, é o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. Então, se foi uma citação realizada aí, por exemplo, por e-mail, a pessoa recebeu esse e-mail e o quinto dia útil seguinte da confirmação desse recebimento, tá? Então, aí é um negócio bem diferente mesmo, porque é o único aqui que diz 5 dias úteis depois da confirmação. Parágrafo 1º. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se refere os incisos 1 ao 4. Ou seja, tem mais de um réu, a gente tem que esperar o último deles receber para que comece a contar o prazo. Então, não começa a contar o prazo a partir da hora que o primeiro réu... Porque imagina que você tem 10 dias para contestar e tem 2 réus. O primeiro réu recebe a citação, já começa a contar os 10 dias, aí o outro vai receber só depois e ele tem menos dias? Não. Vamos esperar os 2 serem citados e começa a contar. Quem receber primeiro tem mais vantagem nesse caso. Havendo mais de um intimado, então vamos lá, parágrafo 2º. Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. Aí a gente não está falando de contestação, né? A gente está falando de intimação. Então, quando é intimação, alguma coisa que já está ocorrendo dentro do processo, é contado individualmente. Parágrafo 3º. Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem de qualquer forma participe do processo,
sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação. Então, quando o ato tem que ser praticado diretamente pela parte ou por alguém que participe do processo, sem a intermediação de representante, ou seja, sem um advogado, o dia do começo do prazo para o cumprimento da determinação corresponderá à data que se der a comunicação. Então, nesse caso aqui, a pessoa foi comunicada, a data que ela foi comunicada é que começa a contar o prazo. Por quê? Porque não está contando com um representante judicial, um advogado. É ela que vai ter que realizar o prazo diretamente. Então, ela foi comunicada, começa a contar o prazo. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto no inciso 2 do caput à citação com hora certa. Tá? O inciso 2 aqui é a data da juntada nos autos do mandato cumprido, a citação de intimação por oficial de justiça. Isso aí. Então, quando for intimação por hora certa, que é aquela lá que o oficial de justiça foi no lugar, não encontrou o cara. Aí ele deixa um papelzinho lá dizendo, amanhã volta às 9 horas para citar você. Se o oficial de justiça voltou amanhã 9 horas, independente do cara tá ou não, isso aí chama citação por hora certa. Ele foi citado, meu filho. Aí já era, juntou esse mandato, assim que esse mandato for juntado aos autos, começa a contar o prazo. Artigo 232. Nos atos de comunicação, por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ao deprecante. É aquilo que eu falei lá em cima. Tem que mandar um e-mail dizendo que realizou o negócio. Pode não acontecer? Pode. Tanto que a gente tem até previsto outras coisas lá. Mas é o certo, tá? Eu vou, como o vídeo já está bem longo, eu vou dar uma pausa e depois eu continuo só esse último pedacinho que é a verificação dos prazos e das penalidades.